Opa! Tô apanhando aqui para colocar o título aqui da nossa live de hoje. Bem, ela tá aí, só não sei como vou fixar isso aí. E agora o que eu faço aqui? Aqui um enter. Mas não fixou não. Não estou sabendo como fixar o título, mas a live vai ser essa daí. Como abrir um negócio e não entrar numa fria. É a nossa live de hoje, começando às 19h17. A minha produtora está aqui do lado. Me ajude aqui. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Hã? Estou tentando. Tá tentando. Uma paciência aí, Matheus. Só aparece publicar, não aparece outra coisa. Maju Domingos Dom, rapaz. Fixar comentário. Rapaz, eu tenho uma secretária aqui super eficiente. Então, boa noite a você que está aí. Deveria começar assim, rasgando, mas não deu porque faltou aí conhecimento da tecnologia para fixar o nosso título da nossa live. Obrigado a todos aí pela paciência, mas vamos lá. Hoje a nossa live, começando todas as terças e quintas-feiras, às 19h17. A gente entra aqui sempre falando sobre um assunto ligado à economia. E a empresas, oportunidade de negócios, gestão, finanças, e aí vai. E a de hoje é isso aí. Cuidados na hora de abrir um negócio para não entrar numa fria, tá certo? Olha, vocês que são mais jovens, eu vou dar um dado relevante para nós, não só para os mais jovens, mas principalmente que vocês nunca viveram isso, poucos viveram isso, mas para todos os brasileiros. Tudo indica que o PIB, esse ano no Brasil, vai passar da casa dos 5%. Nos últimos 35 anos, olha aí, nos últimos 35 anos, e eu sei que tem gente aqui que não tem 30 anos ainda, nos últimos 35 anos, só 5 vezes aconteceram isso. Tá certo? Se a gente voltar lá atrás, eu não quero ir tanto lá atrás, mas na década de 70, o Brasil chegou a crescer, olha só o número, 13, quase 14% ao ano. Nos últimos anos, a gente só teve o PIB caindo, desde o governo da Dilma, tá certo? E agora, nesse governo, mesmo pós-pandemia, com a gestão da equipe econômica, nós estamos aí com quase 5% esse ano. É uma notícia para comemorar, tá certo? Eu aceito aí o espumante para a gente comemorar isso. Bem, isso é legal? Isso é ótimo, isso impacta na minha vida, na vida de todos nós. Então é essa sensação de que as coisas estão bem. Mas vamos lá. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Moacir Sidor, se você não me conhece, eu sou consultor empresarial e trabalho aqui trabalhando com empresas, com reestruturação de empresas, pegando empresas que estão na situação difícil e buscando para poder alavancar. E sempre é possível acontecer isso. E agora à frente de um novo projeto, estou novamente voltando aqui para as lives, né, e todas as terças e quintas-feiras. E se você gostar, por favor, meu amigo, compartilhe, porque isso ajuda muito, vai me deixar mais feliz do que mosca em cima de tampa de xarope. Olha aí, eu falei isso semana passada, aí uma moça mandou, não sei de onde, Tocantins, né? Acho que foi Tocantins, achando engraçado o que eu tinha usado.
Pois então vamos mais rápido do que coice de bacurim. E aí vai o seguinte, olha, gostou? Joga o joinha aí, o show, o coraçãozinho, tá certo? Porque isso ajuda muito. Compartilhe com seus amigos, que aquele amigo, principalmente aquele amigo que tem uma pequena empresa, ou então que sofreu agora com essa pandemia e está sofrendo, porque tem muita gente ainda sofrendo, mas dê essa notícia boa que a gente, esse país merece estar em outro local, tá certo? E com isso, há uma sensação nova, principalmente no centro-sul, no agronegócio nem se fala. As coisas começam a andar mais pelo sul do país e as coisas estão andando. O próprio Abílio Diniz disse que nós não vamos ter uma retomada, não está havendo uma retomada da economia, está começando a haver uma explosão de consumo. Abílio Diniz é o dono do Pão de Açúcar e do... Perdão, porque entrou aqui um telefonema de alguém indesejado aqui, não sei quem é, mas vamos lá. Então, se você está querendo abrir uma empresa, se você está querendo aí, você já está dentro de uma empresa, se prepare, porque as coisas vão melhorar nesse país, tá certo? Bem, e para abrir uma empresa e não entrar numa fria Moacir, o que é que precisa? Vamos fazer uma analogia aqui. O cara que é engenheiro passa quantos anos numa faculdade para se tornar engenheiro? Acho que uns 4, 5 anos, né? Médico, 8, 9 anos, né? Fisioterapeuta, dentista, todo esse pessoal passa anos de formação e depois ainda tem um estágio. Por quê? Porque ele mexe, advogado também, mesma coisa. Mas se por acaso um engenheiro não estiver bem na profissão, não conhecer bem os cálculos, não souber como misturar um cimento, ele pode colocar um prédio e pode realmente danificar, matar muitas pessoas. Mesma coisa é um médico. Assim também um advogado que não entende lá, estudou ou não se preparou, ele pode também ferrar com a vida do seu cliente. Agora, ser empresário não há necessidade de uma formação acadêmica. Basta que o cara tenha vontade, um pouco de dinheiro, porque também para começar um negócio, meu amigo, tá certo? A gente começa um negócio pequeno e nem precisa tanto, mas a força de vontade é necessária, tá certo? Até supera a técnica. E se ele não tem, é aqui que nós vamos tratar desse assunto, ele não tem a formação acadêmica e não é exigido, porque se ele errar, ele é a única vítima. E uma vítima de quem, se você conhece alguém que já quebrou, meu amigo, ele sofre. Ele sofre porque ele perde os sonhos, ele perde dinheiro, ele perde o crédito, ele perde muitas vezes a saúde. A quantidade de empresários no ano passado, tá certo? E ainda esse ano, que suicidaram por conta da pandemia, da fechar os negócios, só dívidas, só situações difíceis, esses caras não é fácil, não é mesmo. E aí ele perde tudo isso, ainda pode perder, porque se não tiver uma base familiar muito grande, quando a desgraça entra por uma porta, o amor pula a janela. É sempre, quase sempre assim. Então até nisso ele perde a estrutura. Por isso, se você está pensando, eu não quero, pelo amor de Deus, se alguém aí está querendo montar uma empresa, sonha em montar uma empresa, preste atenção, tá certo? Porque eu não estou te desestimulando. Pelo contrário, quem está falando é um cara que no início da minha vida, fazendo faculdade de economia, montei uma indústria de confecção. Vou falar bem rápido de mim, porque eu já repeti essa história várias vezes. Eu quebrei 3 vezes e eu sei exatamente o que passa para uma pessoa quando quebra. Tá certo? Até que Deus, depois... Deus não, não só Ele, mas também junto com a minha força de vontade, e eu comecei a aprender, aí a minha vida voltou, e aí durante muito tempo, trabalhei com restaurante, trabalhei com uma série de coisas. Bem, para você não quebrar a cara, para você não entrar numa fria, não entrar numa furada, escuta bem os conselhos que eu vou te passar, tá certo? Para que você possa abrir seu negócio, vai se dar bem, tá certo? Porque a economia aquecida, tudo ajuda. Olha, vai faltar, é como aconteceu acontece nos Estados Unidos, tem gente oferecendo, procura-se vaga e tal, porque vai faltar gente para trabalhar. A economia que se aquecer, se ela esse ano cresce 5%, no próximo ano 5, 7%, meu amigo,
que delícia de país para se crescer, tá certo? Para se trabalhar e também montar seu próprio negócio. Então, três atitudes você precisa ter para buscar, para empreender. A primeira coisa é a preparação psicológica. Como assim, Moacir? É porque nem eu nem você estamos preparados para o sufoco, a pressão, o estresse. Você sabe o que é estar na sua empresa e de repente você é avisado e diz o seguinte: olha, tem uma fiscalização aí e é de profundidade, tá certo? Essa fiscalização, eu estou vendo aqui, só um instantinho aqui. Eu sou do ramo de marketing digital. Você vê a falta de aplicabilidade de marketing nos negócios? Eu vejo que muitos deixam o marketing como último degrau. Nós vamos tocar em marketing aqui. Eu até peço a você que quiser fazer alguma pergunta, no final a gente abre aqui para poder responder. Então, a preparação psicológica, a preparação emocional, porque se você tem que sair todo dia de casa dizendo o seguinte: eu tenho que esperar nãos, porque vai acontecer, tá certo? Isso acontece diariamente. Eu vou, de repente, vou esmorecer, mas eu tenho que me levantar. Eu sei que vai ter um fiscal na porta, pode ter fiscal, e é chato isso, mas é muito chato. E o fiscal fala assim: estou lavrando aqui para início, termo de início, e o senhor prepara essa documentação. O senhor tem 5 dias. Pelo amor de Deus, isso é pressão, isso é estresse, meu amigo. Você não sabe como isso é difícil. Se você não tiver a empresa bem arrumadinha, bem organizada, você pode ter um constrangimento. E isso aí, o que você precisa? Isso é pressão. E você precisa estar preparado psicologicamente para enfrentar a pressão, porque também tudo passa. Daqui a pouco tem a fiscalização, se ele multar, multou, se não multou, a gente vai embora, tchau, tchau, faz amizade, tá certo? E a vida continua. Então, o primeiro ponto é: preciso de preparação emocional. O segundo, principalmente empresa não é um empreendedor, é um empresário. O empresário pequeno, ele precisa conhecer o business dele, o negócio. Vamos aqui citar um exemplo: sorvete. O cara quer empreender, é um pequeno, e quer montar uma fábrica de sorvete. Mas se ele nunca soube como montar, fazer um picolé, fazer uma calda de sorvete, tá certo? Vai ficar mais difícil para ele. Então ele precisa ter o conhecimento do business. Mas, Moacir, é possível que alguém possa ter uma fábrica de sorvete só vai se souber fazer sorvete? Não. Ele sendo um empreendedor, ele acreditando no negócio, ele contrata alguém, tá certo? Para fazer aquela calda, contrata alguém para administrar a empresa para ele é apenas um empreendedor e vai buscar no final do mês os rendimentos que aquele empreendimento ele colocou. Mas se você é pequeno, você precisa obrigatoriamente ter conhecimento. Um cara que nunca trabalhou em restaurante, nunca trabalhou num barzinho, ele vai pagar caro para abrir e montar seu restaurante, montar seu barzinho, se ele nunca trabalhou. E vai mesmo, tá certo? A terceira, então a primeira é equilíbrio emocional. A segunda, conhecimento do business, do negócio em si. A terceira, conhecimento de gestão. A conhecimento de gestão, ela é ampla. Se eu conheço como a gestão de um restaurante, isso me ajuda muito a ter como ter uma gestão de um hospital. Lógico que mudam as particularidades. Num eu compro soro, no outro eu compro uísque. É diferente. Mas a gestão em si tem compras, tem vendas, tem controles, tem liderança, tem marketing, tem vários aspectos de um e do outro. Então, são as 3 primeiras coisas. E aí podemos dar uma dica para você para errar menos. E a primeira coisa a fazer, meu amigo, é um plano de negócio. O americano fala, e meu inglês aqui você vai perdoar, porque o meu inglês é meio arrastado, ruim, e fala assim: business plan. Olha aí. E olha que eu morei nos Estados Unidos, também já faz muitos anos, não é certo? E abri uma empresa nos Estados Unidos. O Moacir é uma comédia na história. Tive a experiência de montar uma empresa nos Estados Unidos e viver lá o sonho americano por 2 anos aproximadamente. Uma experiência fantástica, e por isso que eu sei porque que eles ainda é o maior país do mundo,
tá certo? E ainda vai ficar durante um bom tempo. Então, é necessário fazer um plano de negócio, um business plan, independentemente, olha, não importa, aqui tem um amigo lá de São Luís, o Dom tem uma loja de computação, oficina e tal, e o negócio dele é um negócio pequeno, tá certo? Mas se ele for abrir uma filial, ele precisa fazer um plano de negócio. Ele precisa fazer, eu vou fazer uma lojinha de bolo. Tem que fazer um plano de negócio. E cada vez mais não pode ir por risco. Porque um problema que dá a quebrar por conta de um planejamento. Outro dado importante. Existe uns dados que está no Google, o pai dos burros, antigamente era o dicionário, né? Agora é o pai dos burros, que diz o seguinte: a maior causa mortes de empresa no Brasil é a falta de preparo dos seus gestores, a falta de conhecimento. Bem, e o plano de negócio ajuda para quem está iniciando. Ajuda. E é um plano de negócio... O plano de negócio para o pequeno empresário ou para o grande empresário, eu posso fazer uma analogia como se fosse um farol. Para quem mora aqui no litoral, como eu moro, e os brasileiros que moram no litoral, conhecem que existe farol. A tantos quilômetros na costa tem um farol que joga feixos de luz para dentro do oceano. Isso é um farol, né? Então, por que existe isso? O farol, espalhado por todas as costas de todos esses países aí pelo mundo, ele serve para alertar, dizer o seguinte: na hora que bota aquela luz lá, e lá dentro do mar, o comandante, os marinheiros olham que aquele farol tem um farol ali, ele está dizendo o seguinte: olha, não vem muito para cá não, onde está essa luz, porque por aqui tem pedras, tem que ter cuidado, ou então tem bancos de areia, senão o barco afunda. Esse é o farol. E para a empresa? Para a empresa nada mais é também do que um farol, é o plano de negócio. Porque o plano de negócio, ele prevê muitas coisas, avisa o que é, tá certo? Então, esse plano de negócio, ele é o farol que ilumina o caminho, tá certo? Do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, do grande empreendedor. É o business plan, tá certo? E como é que é feito, Moacir, esse plano de negócio? Bem, o plano de negócio, eu estou numa empreitada nova, tá certo? Que se chama isso aqui, usina de negócios. Eu tive que fazer um plano de negócio. O meu plano de negócio eu fiz no Word. Pronto. Mas você pode fazer num caderno. Esse é o plano de negócio, não faz problema. Contanto que você faça algo. Quanto mais minucioso for o plano de negócio, mais assertivo você vai estar certo na sua caminhada. Tá certo? Esse plano de negócio, ele é dividido em algumas partes. Eu vou citar aqui as 4 partes, são as principais. A primeira parte, né, o que deve constar nesse plano de negócio? Vamos lá. As características, né, do plano do business que você vai trabalhar, do negócio em si. Né? Nome fantasia. Moacir, mas o que é a diferença? O que é nome fantasia? Coca-Cola é um nome fantasia. Por trás dela tem um CNPJ e tem uma razão social. Né? E ela muda. Em São Paulo tem uma razão social, que é um franqueado lá, que tem uma razão social. No Nordeste é outro franqueado. E aí, mas a marca, nome fantasia, é Coca-Cola. A marca deve ser registrada. Eu tenho feito uma consultoria com uma pessoa, não sei se ela está aqui, de São Luís. Ela está montando uma empresa lá em São Luís. E eu disse para ela que o ideal é que ela encontre o nome, que ela goste do nome, que venda o que ela faz, né? E ao mesmo tempo, mas que ela registre o nome. E onde é que registra isso, Moacir? Quando uma criança nasce, leva lá no cartório, né? Pá! E registra lá, eu sou pai dessa criança aqui e está registrado. No caso da empresa, o cartório para registrar o nome é no INPI, Instituto Nacional de Marca,
Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Acho que é mais ou menos isso. Você vai lá, ou você contrata um advogado para fazer isso, um escritório, que tem muita gente fazendo, ou então você tenta fazer você mesmo, faz a busca, se não tiver nenhuma marca com aquele nome, aí você vai lá, isso é isso que eu quero. Aí registra, paga, e aí você se torna dono dessa marca da sua empresa. Isso faz parte do plano de negócio. Eu estou citando aqui um por um, tá certo? Tem que definir, é indústria, é comércio, é agronegócio, é serviço. Vamos continuar aqui no sorvete, né? Falar nisso, eu acho que estou desejando tomar um sorvetezinho, né? E é uma indústria? Sim, pode ser uma indústria de sorvete. Ela fabrica o sorvete e vende para ela, vende no balcão, ou vende para outros. Se alguém compra o sorvete dela e só compra e não vende, então se torna comércio, né? Mas se tiver alguém, e se for uma lanchonete que compra o sorvete e ainda tem que servir, então ali dentro daquela lanchonete é um comércio, mas também é serviço, né? Então é fundamental identificar o que é desse, se é comércio, indústria, serviço, ou se é indústria. Outra situação que faz parte do plano de negócio, ponto. Onde é que ela vai funcionar? Eu vou ter que alugar um ponto? Não, eu já tenho um ponto. Em que lugar? Na escolha do ponto. Bem, se eu vou trabalhar com delivery, por exemplo, eu não preciso estar numa avenida movimentada para vender. Mas se eu vou vender algo diretamente ao público, é interessante que eu esteja num local que tenha muito fluxo de gente, tá certo? E se eu vou receber as pessoas no meu negócio, eu preciso estar ligado, porque eu vou precisar também ter estacionamento. Porque, como diz o americano, no park, no business. Não tem estacionamento, não tem negócio. Tá certo? Então é importante ver isso. E no plano, no plano de negócio, consta isso aí também. A estrutura física, o que é que eu preciso para montar meu negócio? Vamos continuar na sorveteria. Tá certo? Talvez por desejos aí, eu não sei se eu estou ficando grávido tal, de um... E aí só é o jeito do Moacir falar, tá certo? Então a estrutura da sorveteria. Eu vou só fabricar? Não, eu vou também servir. Então eu preciso de umas mesas, eu preciso ter uma estrutura, eu preciso ter câmeras, eu preciso ter geladeira, eu preciso ter máquinas, eu preciso ter um almoxarifado. Isso faz parte da estrutura da empresa, tá certo? Móveis, equipamentos, veículos. Né? Eu só vou entregar, ter uma caminhonetezinha pequena para mandar deixar, mas ela tem que ter isolada para não ter calor, então tem uma câmara frigorífica, ter um gerador de frio e tal. Isso faz parte do plano. A segunda, importante nesse plano de negócio, e isso é um plano que você tem que fazer, peça ajuda, se você não consegue fazer só, coloque o máximo possível, mas se você não conseguir fazer isso sozinho, busque ajuda. Bem, tem a parte legal da história da empresa, a constituição da empresa. Você registra a marca onde? No INPI. Você pode registrar, inclusive no seu CPF, é uma marca sua, pessoa física. Mas aí, na hora de constituir, você tem a razão social. E a razão social é feita na junta comercial do seu estado, da sua cidade. E daí você consegue o CNPJ, tá certo? Para você ter, e com ele você montar, abrir conta bancária, começar a trabalhar. Precisa de alvará? Dependendo da sua atividade, não só alvará, como também licenças, né? E isso muda de prefeitura para prefeitura, né? E a abertura de contas nos bancos. Isso faz parte, Isso faz parte do plano de negócio. Nós estamos aqui trabalhando, falando do plano de negócio. Tem a forma jurídica. Como forma jurídica, Moacir? É microempreendedor, o MEI? Né? É pequenininho. Na realidade, eu sou um micro fabricante de sorvete. Tá certo? E eu só vou vender picolé aqui, mandar uma pessoa vender e tal. Então, MEI. Então,
a forma jurídica vai ser MEI, microempreendedor, empreendedor individual. Você pode ser também um empresário individual, tá certo? O EIRELI, quer dizer, uma empresa individual de responsabilidade limitada, sociedade limitada, e pode ser também um SA, mas a SA já é muito grande, que é uma sociedade anônima. Não vamos nem falar nisso aqui por enquanto, a não ser daqui a alguns anos. Você que está começando agora, acredite no seu sonho, e se você for bem organizado, tiver a garra, tiver o tesão de ir para cima do negócio, é claro, tá certo? Você vai se dar bem. Não existe a fórmula, é muito igual para quase todo mundo, tá certo? Aí vem o enquadramento tributário, dependendo do número de funcionários, de faturamento que venha a ter, tá certo? E você pode ir para o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Isso aí, quem vai te falar melhor é o teu contador. E por falar em contador, escolha um contador experiente, um contador que conheça, porque senão a vítima pode ser você. Tem que ser um contador que você, assim, pô, esse cara aqui conhece tudo e é meu parceiro. Porque os contadores realmente são aquele, até eu escrevi uma vez para o jornal, um artigo falando, contador, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Porque ele é o primeiro a entrar junto com você na empresa, na constituição da empresa, e na hora, se um dia que você for fechar, tá certo? Você vai precisar dele também para encerrar a atividade. Então, é um cara que você precisa escolher para fazer toda essa parte legal. Terceira parte, aqui a gente começa o jogo a ficar mais interessante, que você diz o seguinte, eu preciso colocar no meu plano, na área comercial desse plano de negócio, eu preciso colocar qual é o meu público-alvo. Puxa vida, vamos continuar aqui na sorveteria, tá certo? Eu vou pedir aqui minha atendente, aqui minha produtora que está aqui do lado, fazendo as observações aqui da live, tá certo? Só porque eu falei 2 palavrões já me chamou ali a atenção, então daqui a pouco eu vou falar o terceiro. Mas é o seguinte, estou desejando sorvete, né? A gente vai continuar nesse sorvete. Então, digamos, qual é meu público-alvo da sorveteria? Bem, eu estou em Fortaleza, uma cidade que era turística, porque a pandemia acabou com o turismo aqui. Mas vai voltar, não tenha dúvida. Existem sorveterias na Avenida Beira-Mar, onde ela atende o público específico. Muita gente vai da terra, vai, é lógico, mas tem muito turista. Vão tomar os sorvetes das frutas nossas, frutas tropicais, né? Aí tem tapioca, coisa que é diferente, tem caju, sorvete de caju, ele lança a mão de frutas nossas da região, coco queimado, são uma série de situações. Eu acho que se você não jantou, você vai estar ficando aqui com água na boca. Está me enchendo de água na boca para tomar o sorvete. E é porque eu estou de regime, eu preciso emagrecer 5 quilinhos aí. Mas vamos lá. Público-alvo. Se eu quero atingir o turista, então eu vou aonde tem o fluxo de turista. Mas de repente a minha loja é ao lado de minha fábrica, ou então minha loja de sorvete é ao lado de um colégio. Colégio, crianças e adolescentes. Meu público-alvo pode ser aquele. Ah, mas eu moro muito próximo de um condomínio onde tem muita gente idosa. Seu público-alvo pode ser aquele também, o idoso. E aí você vai fazer sorvete sem açúcar, com outras situações que a pessoa sabe que está tomando um sorvete, mas não está engolindo também açúcar. O público-alvo seu tem que estar onde? No plano de negócio. Você já identifica. Mas, Moacir, eu posso ter mais de um público-alvo? Pode, sim, claro. Confecção, por exemplo. Confecção moda praia. Ela tem um público-alvo de quem? Das pessoas, das lojas que vão para a piscina, vão para a praia, vão para a lagoa, vão para um açude, que usam roupas de banho. Mas ela pode também aproveitar e ter um público-alvo do pessoal de academia, né? Ela pode fazer roupas para mulheres e homens para fazer a musculação, estar bem o moda fitness, é isso? Fitness, olha aí. Bem, esse é o público-alvo que precisa constar lá, tá certo? Precisamos também conhecer e colocar no plano de negócio concorrência. Concorrência, você precisa saber quem é seu concorrente. Você precisa identificar.
Comece identificando quem é um líder. E aqui, meu amigo do marketing, você sabe que o marketing vive de pesquisa, tá certo? Primeira coisa que a gente começa a trabalhar no marketing, a gente precisa saber quem é o teu concorrente, quem é o líder no teu segmento. Começa por aí. E você está lá no seu plano de negócio, coloca lá teu concorrente, os teus concorrentes. Quem é o pessoal que toma conta do mercado de sorvete na sua cidade, no seu bairro? Tem que estar lá no seu plano de negócio. Outra coisa, fornecedores. Está no plano de negócio. Bem, eu vou fazer sorvete, eu vou precisar não só das frutas. Quem são os fornecedores de frutas? Eu preciso também do material para fazer o sorvete, para virar creme. Tem que ter os fornecedores. Eu preciso também do material que vai vender a caixinha lá para botar o sorvete. São fornecedores. Você precisa ter esse pessoal no seu plano de negócio. E aí tem também as características do seu produto ou serviço, se for o caso também, porque serviço entra, né? Eu vou servir isso como? Eu vou servir em embalagens. A embalagem, como é que vai ser? Vai ser acrílico, vai ser de papelão, vai ser descartável? Tem que estar lá no plano. Tá certo? Cores, quais são as cores? Mas eu tenho uma logomarca, porque eu esqueci de falar lá na frente, quando eu falei do nome fantasia, você tem que criar também a logomarca, aquilo que vai identificar. Como eu estou aqui, identificando aqui, usina de negócios. Isso aqui é a nossa logomarca, né? Precisa fazer a logomarca. Sabores, cores, rótulo, né? A marca que eu já falei, distribuição. Como é que eu vou distribuir meu sorvete? Tem que estar no plano de negócio, tá certo? Isso faz parte, quanto mais minuciosinho for seu plano, tá certo? Mais vai dar certo, porque você não é pego com as calças na mão, tá certo? Preço, aí vamos entrar agora um pouquinho no marketing aqui. Que preço eu vou atingir o mercado? Bem, se for lá na beira-mar, eu posso vender um sorvete mais caro. Mas se eu for lá no subúrbio, eu vou ter que vender mais barato. Tá certo? Porque é o poder aquisitivo. Eu preciso também ter preço promocional ou não? Que promoções eu posso fazer? A gente vê nas sorveterias, a gente chega lá e o balconista está treinado e fala o seguinte: o senhor quer experimentar algum desses aqui? Aí você fica assim, parece uma mosca, né? Atrás daquele sorvete. Aí você fala assim: o que é isso aqui? Isso aqui é um chocolate suíço com calda de morango. Não sei o que. Então, eu gostaria. Aí o cara pega uma paletinha, vai lá e coloca na sua boca. Aí você, delícia, eu quero um desses. Isso é marketing. O cara está usando o marketing ali, não é certo? E o marketing, você tem que abrir. Olha, marketing é um negócio fantástico. Eu gravei essa semana falando sobre marketing, né? Há muitos anos atrás eu fazia faculdade de economia, e escutei de um professor que disse o seguinte: o bom marketing mesmo é aquele que vende o que a gente compra aquilo que a gente não quer com dinheiro que a gente não tem. É um marketing bem feito, né? Mas brincadeiras à parte, mas no seu plano de negócio tem que ter o marketing. Faz parte. Como atingir aquele público que você já disse que é seu público-alvo. Se é criança, se é idoso, se é... são nichos, né? Meu público vai ser um público gay. Não tem problema. Você vai lá e vê o nicho e aquele pessoal tem um poder aquisitivo bom e vai vender o que você deseja. Se é sorvete ou se é roupa para academia, não importa. No plano de negócios também vai ter venda. As vendas, como é que eu vou fazer essas vendas? Quero vender meu sorvete em supermercado. Então você precisa ter uma equipe para ir no supermercado vender, tá certo? Mas eu preciso também de geladeiras, porque o supermercado aceita vender desde que você coloque a sua geladeira lá dentro, né? Como é que vai ser minha distribuição? Como é que eu vou deixar lá? Como é que vai ser minha embalagem? Como é que vai ser tudo essa cadeia? Eu acho que eu estou cansando. Se alguém tiver aqui e dizer o seguinte: rapaz, eu estava pensando em montar uma sorveteria, mas eu acho que não vou mais não. Vá, porque esse primeiro trabalho, eu estou há 2 meses fazendo o meu site e como dá trabalho. Mas depois de feito, acabou, você não tem que fazer mais, mexer no site. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, dar alguma coisa mais moderna.
Mas é assim que a vida funciona. Se você quer empreender, se você tem sonhos para realizar, tem vontade de colocar em prática aquilo que você já sabe, que você já não aguenta mais aquele seu trabalho, não aguenta mais aquele seu patrão, se você não aguenta, você está desempregado, meu amigo, nunca foi tão fácil hoje empreender e de uma maneira que, tirando o máximo dos erros para dar um insucesso. Tá fácil, tá certo? E aí, vem a quarta parte, a quarta e última parte, que é planejamento e análise financeira. É nesse momento que a cobra vai beber água, tá certo? Por quê? Você tem, normalmente quem está iniciando um negócio não tem limite de dinheiro, e você tem que dizer, olha, eu começo assim. Meu projeto eu vou começar aqui. Eu tenho aqui, só posso ir até X reais. Aí bota aqui X reais. E começa a colocar a despesa. Aí tem o site, tem o web design, tem isso, tem a confecção da blusa, vou colocando, eu tenho isso. Eu tenho material, eu vou colocando. E o dinheiro vai diminuindo, né? Aqui, ó. Tô botando aqui, tô anotando. E o dinheiro vai diminuindo. Eu tenho que saber, se por acaso ele não pode zerar, ele não pode chegar aqui no zerar, ele precisa deixar uma margem, porque aqui tem o capital de giro. Porque você vai precisar dele. Um capital que comece a rodar até que o dinheiro comece a entrar. Não é difícil, é trabalhoso. Mas é trabalhoso também se tornar médico, é trabalhoso também se tornar engenheiro, é trabalhoso, tudo na vida é trabalhoso. Eu conto uma historinha, eu já contei aqui em live, já contei várias vezes essa história. Eu sou uma pessoa muito crente a Deus, né? E eu acho que assim, Deus quando fez o passarinho, ele não colocou no mundo uma criatura mais singela, né? As perninhas são 2 cambitos. Aqui no Ceará se fala perna fina, cambito. Se uma moça tiver perna fina, os caras estão falando, ou então as próprias colegas falam assim, aquela mina tem uns cambitos. É aqui. Hã? Os caras também. Se tiver perna fina, vai dizer, pô, aquele cara só tem uns cambitos. Que criatura mais singela que é o passarinho. Indefeso. Ele sofre das aves maiores, sofre porque a cobra sobe na árvore, vai lá no ninho tirar os filhotes, tem coruja, tem vários. Ela tem um sofrimento, espécie que assim, ela vive ao tormento. Ela enfrenta tempestades, ela enfrenta sol quente, tudo, mas Deus não dá o alimento no ninho dele. Quer alguma coisa na vida, meu amigo? Peça a ele que ele vai te demonstrar, ele vai te mostrar. Ele diz como é que faz. É assim que ele faz com o passarinho, vai fazer contigo da mesma forma. Quando você joga assim, e agora o que eu faço? Ele vai te responder. Não que ele vai chegar lá no teu quarto e dizer, ô Moacir, acorda aí, não é assim não, cara. É assim. Não, mas ele coloca pessoas que vai te mostrar o caminho. E aí ele faz isso com o passarinho, que o passarinho viaja, voa muito, né? E vai buscar o alimento, às vezes, muito mais longe, dá o senso de orientação, ele volta lá e leva para o filhote dele lá o alimento. E aí você também pode fazer isso, sabe? Você está tendo agora uma oportunidade, não sei se você já conhece tudo isso que eu estou te falando, mas se não souber, acaba lembrando um pouco mais. Você está no momento, nós brasileiros estamos começando a ter um momento muito especial, tá certo? Como eu falei no início da live, que nós estamos crescendo a economia, vamos passar de 5% esse ano. Meu Deus do céu, nos últimos 35 anos, você que está chegando agora, nos últimos 35 anos, foi somente 5 vezes, em 35 anos, 5 vezes, que o crescimento do PIB chegou a 5%. E vamos conseguir isso, se Deus quiser, esse ano. E no próximo ano é bem provável de ir a 7%, 8%. O que é algo maravilhoso para você que está pensando em montar sua empresa. Mas montar a empresa precisa também de preparo e conhecimento. Uma frase minha, e anote aí, você, meu amigo, só vai até o limite do seu conhecimento. Quer ir mais à frente? Aprenda, busque conhecimento específico.
aquele conhecimento que só enche o seu HD, que não vai levar a lugar nenhum, dispense. Busque aquilo que você é específico. Ah, eu sou fisioterapeuta. Então se especialize cada vez mais, trate do seu negócio. Não adianta estar ali ser fisioterapeuta e estar pensando em ser um programador de computador. Não, tem que ter foco, determinação, né? O foco ali tem que ir no seu negócio, tá certo? Então, faz parte também do plano de negócio a parte financeira. É o planejamento financeiro, aonde você vai ver se é viável o seu negócio ou não, tá certo? É no planejamento que o empresário vai ter a noção de quanto ele deve investir para montar a sua empresa. E ali tem que constar também todos os custos, todas as despesas, despesa de implantação, tá certo? O quanto vai custar para ele montar o primeiro negócio, montar o negócio, mesmo antes de ter vendido a primeira tacinha de sorvete. Você está entendendo? Tem que ter constar também a compra da matéria-prima. Poxa, Moacir, mas e se der uma diferença? Vai dar diferença, não dá para bater 100%, porque o preço do caju hoje é um preço, amanhã vai estar chegando a safra do caju, vai baixar, mas em compensação a da graviola vai subir e o seu sorvete vai oscilar. Mas você deixa uma margem para isso, mas você não está perdido. Você está entendendo? Tem que colocar também no plano de negócios a contratação, treino e mão de obra. Tem que contratar e tem que saber treinar. Pô, mas eu estou contratando um cara que já sabe como é que faz o sorvete. Ok, então tem que ter um treinamento para ele, tá certo? E para o ajudante dele, e tem que ter o treinamento de dizer o que é a empresa, qual é a missão da empresa, onde é que a empresa quer chegar, qual é o que é que o cliente deseja. Tudo isso faz parte. E aí dentro lá do plano de negócio, tem que colocar lá marketing e publicidade. Não confundir. Marketing é uma coisa, publicidade é outra. Muitas vezes as pessoas confundem. Marketing é responsável pelas ideias, né? Pelas pesquisas. E publicidade é o veículo que leva aquelas ideias. E você tem que ficar muito, 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 muito atento no marketing. Vendas e marketing andam juntos. São irmãos siameses, estão de lado a lado. Tá certo? Nas grandes empresas, o marketing... Perdão, que chegou mais aqui um telefonema indesejado. E nem aparece o nome. Eu já sei que são é o pessoal de... Ou é claro, não sei o que, querendo vender... Hã? Telemarketing aqui, enchendo o saco. Bem, perdão para você. E aí, marketing e publicidade. Precisa. Outra coisa. Quando você chega no marketing e publicidade, lembrando que hoje o marketing tem duas pernas, né? O offline e o online. Você tem que usar um e tem que usar outro. E é bom ter uma agência próxima, alguém que conheça, que possa te ajudar, porque o teu business não é o marketing, mas você precisa ter ideias. Eu na última live eu falei de uma ideia que eu tive alguns anos atrás. Eu fui dono de restaurante aqui em Fortaleza, em um dos maiores restaurantes. E uma das coisas que fez com que ele se tornasse o ponte da cidade foi que eu construí dentro do hotel, dentro do restaurante, eu construí um big aquário. O aquário era tão grande que de domingo eu colocava um cara com tubo de oxigênio, máscara, e ele descia para dar alimento aos tubarões. Tinha 2 tubarões lá dentro. Tubarões lixa, que são dóceis, né? Mas ele descia lá. Então aquilo era uma atração, porque era uma parede imensa, 4 metros e 5 metros de largura, por quase 4 de altura. Isso chamou muita atenção. Isso era uma ideia, mas eu precisava daquela ideia, como é que eu anunciava? E eu anunciava de um jeito para as crianças. E aí fiz revistazinha para infantil, a história do Tico, não era Tic-Teco, tinha o nome lá dos 2 tubarões, e dava revistinha, quer dizer, era um marketing impresso e já iniciando o marketing online. Ideias vendem. Aqui eu acho que alguém já deve ter pego algumas ideias que eu passei aqui, tá certo? Então, o plano de negócio e a sua análise vão dizer se o seu negócio é viável
ou não. E você também pode se adaptar. Você, antes de cometer qualquer erro, de repente, quantas acontece isso? A gente vê todo dia, tá certo? Eu comecei aqui, agora está faltando oxigênio, faltou um plano de negócio. Eu pensei que ia atingir isso aqui, agora eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. Faltou o plano de negócio. Se você vai com um plano de negócio feito por um profissional, melhor ainda. Mas se não quiser pagar, meu amigo, vá à luta, faça o seu, coloca no caderno, coloca no Word, eu coloco no meu. E à medida que eu vou fazendo as coisas acontecer, eu vou riscando isso, vou colocando só os valores, né? Então, essa foi a nossa live para que você monte seu negócio. E uma das causas para você se dar bem é ter o plano de negócio. Bem, a usina de negócio está aqui também, que vai auxiliar muitas pessoas a fazer seu negócio prosperar, tá certo? Então, fica aí, eu quero dedicar, tá certo? A esse vídeo, essa live, tá certo? Aos profissionais do marketing, tá certo? Os homens que conseguem bolar ideias e as coisas acontecem. Vou dar outra ideia Eu vou contar uma história de uma ideia que surgiu. Alguns anos atrás eu tinha uma casa de show, uma casa grande casa aqui em Fortaleza. Wesley Safadão trabalhou comigo, Simone Simária, Dorival Dantas, e aí vai. E eu resolvi montar uma banda de forró. O forró estava no auge lá e eu tinha 2 casas. Eu tenho aqui tudo, estou faltando só a banda. E fui montar a banda. Eu chamei minha agência, né? E eu disse, André, o nome dele, uma das maiores agências aqui de Fortaleza. E eu disse, André, vou montar uma banda, já sei como é que eu vou fazer, a estrutura dela, mas está faltando um nome. Não estava conseguindo o nome. Ele disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar a equipe, pessoal que pensa, para fazer aí a gente ver se a gente consegue um nome para isso aí. Tá bom. E levaram para lá, eu servi um almoço para eles e começaram a ideia. Vamos soltar aqui os nomes. E eu com papel e caneta, que é uma coisa que eu ando sempre com papel e caneta, comecei a anotar. E alguém falou assim, um bom nome vai ser para essa banda de forró, vai ser Tiro Certo. Aí o colega dele falou assim, Tiro Certo? Não tem nada a ver, cara. O negócio de Tiro Certo parece coisa de baladeira. Aqui no Ceará, baladeira é estilingue. Estilingue. E quando ele falou assim, isso é coisa de baladeira, Tiro Certo, negócio de baladeira, aí eu já sei qual é o nome. Baladeiros do Forró. Então, ideias, meu amigo. Deus não desce, tá certo? Para te entregar isso na tua mão. Mas Ele coloca pessoas, coloca situações onde aquilo que você está querendo, você alcança. Tá bom? Se alguém tem alguma pergunta a fazer, e se eu souber, logicamente, né? Eu vou... Grande Chico, olha aí, Francisco Nascimento, gente boa. Aqui nós temos o Nertan, temos o Ellen Sacramento. Legal, legal. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, meu amigo, cadê o meu amigo do marketing? Ok, Matheus Macairo. Seu Moacir, como o senhor vê o uso do business intelligence para tomar decisões nas empresas? O marketing digital já é usado para tomar decisões. Meu amigo, quanto mais informações a gente tiver, mais assertiva a gente vai dar. Não pode ser que aquele... Tinha um personagem do Jô Soares, que era um cara que ele não tinha forma... A opinião, quem desse alguma coisa, era o Búcio, acho que era o nome do cara, era um personagem bem... do Jô Soares. E ele não tinha formação, a decisão dele sempre era aquela em dúvida. Mas você precisa ter, nós precisamos ter informações. Quanto mais informações eu me cerco, mais assertivo eu vou dar. Meu amigo, o marketing é fundamental, tá certo? Não há nenhuma empresa que venha crescer se não tiver marketing. Hoje eu estava prestando uma consultoria para um pequeno empresário do interior do Maranhão, do ramo de farmácia. Eu não sei se ele está aqui, tá certo? E realmente eu não sei.
E eu dei algumas colocações para ele, e na hora que ele mostrou a fotografia da farmácia, a imagem da farmácia, eu disse, olha, a sua atendente está precisando que você coloque uma roupa com a logomarca da sua empresa. É um pequeno gesto, tá certo? Que vai fazer com que o público comece a entender que ali tem algo mais sério. É mais ou menos assim que eu vejo as informações chegando, e eu gosto de informações, gosto de conversar com as pessoas mais jovens, também eu gosto muito das pessoas que têm mais experiência do que eu fico ligado e aprendo muito, né? Mais alguma pergunta? Beleza. Meu amigo, todas as terças-feiras e quintas-feiras, falar nisso, meu agente disse que não falasse a data porque isso vai ficar rolando na internet. Mas sempre estarei aqui, tá certo? Se Deus quiser, tendo esse encontro. Vai ter muito vídeo. Se você gostou, compartilhe, chame também seus amigos. Se conhece alguém que está montando o seu negócio, alguém que montou, se deu mal. Porque a gente, quando fala, eu sei que as ideias vão fluindo, as ideias vão chegando e as coisas vão acontecendo. Se gostou, dê um joinha, dê um showzinho, dê um belezinha, dê um coração. Eu mandei fazer uma plaquinha dessa agora de coração, que é curtir, né? Fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E se você, meu amigo, quer fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários, porque eu respondo na próxima live. Daqui a 2 dias tem outra. Deixa a pergunta nos comentários. Se eu não souber, eu vou procurar me inteirar, tá certo? Porque eu não sou o Google, mas eu tenho buscado me informar cada vez mais e os termos mais modernos mais ainda. Que Deus abençoe a todos. Chico, um abraço para você, Chico.